Pessoal, tudo bom? É um prazer ter vocês aqui para continuarmos a explicação do nosso conteúdo, tá? E desta feita, queria agradecer a todos vocês por, em todas as aulas, estarem aqui presentes para juntos dialogarmos e conversarmos um pouco, tá bom? Nós vamos continuar a explicação do nosso conteúdo. Estamos falando sobre filosofia medieval, patrística, escolástica, e todo esse contexto também que envolve o cristianismo, tá? Nas aulas anteriores, especificamente na aula anterior, expliquei um pouco sobre o surgimento, como se deu ali, em que período está inserido a filosofia medieval. Falo isso com relação ao tempo, tá? Como também surgiu o cristianismo, falamos um pouco sobre isso. Falamos sobre as fases da filosofia medieval e também falamos um pouco da patrística em seu principal expoente, Santo Agostinho. Hoje vamos continuar e concluir esse conteúdo, tá? Um conteúdo que faz referência a todo o período que engloba a filosofia medieval, mas agora nós vamos sair um pouquinho do eixo da filosofia medieval. Vamos falar ali do finalzinho da filosofia medieval até chegarmos em princípios da filosofia moderna. Falo isso com relação à ideia temporal, tá? Não com relação ao pensamento. A escolástica, que é o nosso conteúdo de hoje, né? Do que é esse nome, o que significa, de onde deriva esse nome. Então vamos recordar aqui, a filosofia medieval ela surge no ano 70, século I depois de Cristo, e se estende até o século IX, tá? E falamos sobre ela na semana passada. Mas a escolástica ela surge no século VIII depois de Cristo, ou seja, quase no finzinho da filosofia medieval. E o que era essa escolástica? O que significava? Então, no final do século VIII, tá, ali meio que tendo as ideias da Igreja Católica um tanto que disseminadas, tá, a Igreja Católica cria algumas escolas, e essas escolas eram ligadas à Igreja, principalmente no rei do Papa Leão III. E esse reinado, ele tornou-se um reinado longevo, e também um reinado muito promissor com relação à propagação de conhecimento, que é um tempo específico ali da Renascença Carolíngia, e vocês sabem que a Renascença Carolíngia tinha também uma de suas principais características a propagação dos costumes e das crenças daquele ambiente ali, tá? Do lugar. Então, as escolas ligadas à igreja, tendencialmente, essas escolas divulgariam os princípios e os costumes e as crenças da igreja, tá? Então, a escolástica, o termo escolástica faz justamente referência ou deriva dessa expressão escolas, né? Essas escolas ligadas à igreja são escolas que propagavam essa ideia, ideias que produziam conhecimentos mais voltados ou como norte ou de forma semelhante à Renascença Carolíngia, divulgando ali princípios culturais, éticos, morais e artísticos, tá? Essas escolas, né, escolásticas, elas ensinavam duas disciplinas especificamente, que a gente chama de trivium e quadrivium, como vocês estão conseguindo ver aqui, tá? Então, o aluno que se matriculava na escola, ele escolhia se gostava mais pelo que eu consigo ver aqui, né, da área de matemática ou português, a grosso modo falando seria desse jeito, tá? O Trivium ensinava ali gramática, retórica e dialética, que era algo bem comum na época, né? O contexto filosófico também fala um pouco sobre isso, tá? A começar em Sócrates. E o Quadrivium ensinava aritmética, né, geometria, aritmética, astronomia e música. Então gravem isso. As escolas ligadas à igreja e assim chamadas ou inseridas ali na escolástica ensinavam duas disciplinas, trivium e quadrivium, tá? E aí estão as disciplinas que pertenciam a essas macrodisciplinas. O principal filósofo desse período é o senhor Tomás de Aquino, ou conhecido na igreja como Santo Tomás de Aquino. Qual que é a principal importância da escolástica, né? Quais são as principais características deste período? A patrística, devemos recordar, uma de suas principais funções e ações era tentar unir a fé e a razão. Tá? Tentar unir a fé e a razão.
E a escolástica, como um período que deriva da patrística e tem como principal ou principais personagens também santos da igreja, bispos da igreja, padres da igreja, eles tinham como principal também principal função ou pensamento continuar com essa ideia de propagação dessa possível união entre fé e razão. Só que a escolástica veio com Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino traz algumas ideias de Aristóteles. E é aí onde começa a surgir o problema. O problema não são as ideias de Aristóteles. O problema é que essas ideias, quando elas surgem aqui na escolástica, elas acabam trazendo alguns detalhes da fé e da razão, detalhes esses que ainda não eram observados e que acabou enfraquecendo essa possível união entre fé e razão. Então, provável que essa relação ela surge ali no século VIII, como falei, mas já no século IX, ela é dividida em 3 partes, como vocês conseguem ver aqui em amarelo, azul e verde. A primeira fase vai do século IX até o século XII, tá? E nesse período, acabou a filosofia medieval no século IX, e aí surge uma confiança clara e perfeita nessa harmonia, né? Então, eu acho que pensaram assim, de fato nós conseguimos unir a fé e a razão, tá? E aí depois disso nós temos a ideia dos padres apologistas, tá? Já em uma segunda fase, tá? E essa segunda fase, ela acreditava de fato que essa harmonização era perfeita, mas agora ela não era em sua totalidade, né? Existia uma harmonização parcial obtida ali, tá? E a terceira fase, ela vai ali do século XIV até o século XVI, ela traz a ideia do declínio da escolástica, né? A diferença, de fato, entre fé e razão. Só, gente. Gente, um detalhezinho, tá? Ali no textinho em amarelo, eu coloquei primeira fase, e no azul e no verde eu esqueci de colocar segunda fase e terceira fase. Ali não é padres apologistas e nem patrísticas, tá? Então, vocês substituem aí onde tem padres apologistas, segunda fase, e onde tem patrística, terceira fase, tá? Mas o ano e as características estão todas iguais, tá bom? Então, a escolástica é dividida, essa relação entre fé e razão no período da escolástica é dividida nesses três parâmetros aí, nessas 3 fases, tá? Então, na tentativa de explicar a fé e a razão, alguns historiadores da época começaram a elencar quais eram os principais motivos para que a fé e a razão não andassem juntas. E aí surgem os realistas e os nominalistas. O que eram os realistas, né? Os realistas trouxeram para nós a ideia, ou para a época, né, e hoje para nós através de conhecimento, a ideia de que existem termos universais e existem termos particulares, o que a gente chama de termos singulares. E que os termos universais existem, tá? E esses termos universais servem como exemplo para os termos particulares. Tanto exemplo fictício como exemplo na própria criação do mundo. Exemplo disso, de uma expressão realista, tá? Se nós observarmos a expressão brancura, eu consigo elencar diversas coisas que estejam inseridas nesta expressão, brancura. Mas se eu falar que algo é branco, deve-se convir, tá? Que o branco é parte da brancura. Se nós formos medir em tamanho, o que é maior? A brancura ou o branco? O maior é a brancura, porque, em tese, a brancura é um termo mais universal, é um termo mais completo, e o branco é parte, ou seja, uma parte menor da brancura. O realismo veio para confirmar a ideia de que existe um ser universal e que esse ser universal pensou em sua totalidade a beleza, o bem, o mal, e que todas as coisas que existem aqui como termos singulares, eles derivam desse termo universal, tá? Então, Deus, em sua essência, criou a beleza em sua totalidade, o amor em sua totalidade, e nós somos um pouco, é como se nós fôssemos o branco da brancura, tá? Nós somos felizes um pouco, nós temos amor um pouco, tá? Então tudo que nós temos aqui é uma porcentagem desta ideia universal, ok? Essa é a ideia do realismo. Mas aí o nominalismo diz que os termos universais, eles não passam de nomes.
nominalismo de nome. Porque, se vocês observarem o mesmo exemplo que eu citei, tá? A brancura é um termo, ninguém nunca viu a brancura, mas vocês conseguem ver um objeto branco. Tá? Então, o nominalismo traz a ideia de que, eu não consigo ver a parte maior, mas eu consigo ver a parte menor. Eu não consigo ver a brancura, mas eu consigo ver o branco. Então, o nominalismo diz, o termo universal não existe. O termo universal é só uma ficção, é só uma fala, é só o que eles chamam de composição. Ou seja, eu me junto com vocês e nós juntos vamos nomear algo, compor um nome para alguma coisa. Tá? O termo universal é a composição e o termo particular é o que de fato existe para o nominalismo. Eu espero que vocês tenham identificado bem. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tá? Então, São Tomás de Aquino, esse indivíduo foi um dos principais expoentes da escolástica e trouxe as principais ideias. O que Tomás de Aquino fez? Ele estava dentro da igreja, percebendo essa desavença, inclusive de conhecimento, tá? Percebendo essa diferença de comportamento, percebendo essa diferença de comprovação. E a igreja tinha a necessidade, à época, de comprovar a possível união entre fé e razão. Porque ou comprovava-se a união ou se separava as coisas. E aí teríamos fiéis para um lado e fiéis para outro lado. E a igreja necessitava que todos estivessem juntos. E aí São Tomás de Aquino tenta comprovar, olha a loucura, tenta comprovar racionalmente a existência de Deus. E para isso ele traz ali algumas ideias de Aristóteles. Tá? Então, ele começa a elencar primeiro, antes das provas de existência de Deus, alguns princípios básicos, tá? E dentre eles, e vocês verão que todos esses princípios são racionais, eu trouxe 3 para vocês. Tá? Primeiro, o princípio da não contradição. O que é um princípio da não contradição? Segundo Tomás de Aquino, uma pessoa ela não pode ser 2 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Estamos em uma campanha política, tá? Somos candidatos à presidência do Grêmio Estudantil e aí eu estou fazendo campanha, estamos concorrendo eu, o José e o Pedro. Tá? E aí, nesse primeiro momento, nós somos adversários. E aí eu começo a falar que o Pedro não cumpre com o que fala as mesmas coisas do José para tentar angariar alguns votos ali. E aí, a primeira disputa muito bem acirrada, fomos para o segundo turno, eu e José. Eu e José percebemos que quem tiver o apoio do Pedro vai ter mais facilidade para ganhar esse segundo turno. E aí, eu consigo o apoio do Pedro. No segundo turno, o que acontece? José andando sozinho, fazendo sua campanha, e eu andando com que até então era o meu adversário, Pedro. Mas agora, como Pedro está do meu lado, eu mudo o discurso. Pedro está aqui, um homem de bem, um homem com caráter, um homem que cumpre o que fala. Ou seja, pelo princípio da não contradição, o Pedro, que é a mesma pessoa do primeiro turno, ele está agora no segundo comigo, ele não pode ser 2 coisas ao mesmo tempo. Ou ele é o corrupto que eu falei que era, ou ele é o homem de bem que eu falei que agora ele é. Tá? Então, o princípio da não contradição é isso. Ninguém pode ser 2 coisas ao mesmo tempo. Ou você é um, ou você é outro. Existe também o princípio da substância, segundo Aristóteles, que aí deriva do acidente. Tá? O princípio da substância é essencial. O princípio da substância ele vai fazer referência a meio que a ideia realista. Tá? Porque a substância, o princípio da substância é o princípio que defende que nós temos algo substancial em nós e esse algo não se altera. Tá? A substância ela não se altera. O que acontece no indivíduo, as alterações que acontecem no indivíduo, elas são chamadas de acidentes, ok? E, por último, ele traz a ideia do princípio do ato e da potência. Em ato, você está aluno, mas potencialmente um doutor, um advogado, um engenheiro. O ato é a representação daquilo que você é no momento. A potência é aquilo ou a representação daquilo que você pode vir a ser. O livro traz o exemplo de uma semente, por exemplo. Tá? O ato em si é a semente, mas plantada a semente e o meio cooperando para que essa semente
frutifique, potencialmente essa semente será uma árvore ou algo do tipo, ok? Há um detalhe na relação de ato e potência, é porque o meio precisa cooperar. Vocês, em ato, são alunos, mas potencialmente alguma coisa ou algum profissional. Isso depende muito do meio, tá? Ou seja, vocês em ato são alunos, mas quando vocês terminarem o ensino médio, se não quiserem continuar com uma busca por universidade, uma profissão, algo do tipo, e quiserem trabalhar, tá? Então, vocês estão alunos, potencialmente advogados, professores, seja lá o que for, mas isso depende do meio. Isso depende das condições do meio. Alguns fazem escolhas por não querer de forma opcional e outros por condições mesmo. O meio não permite que eles façam ou que continuem o caminho do conhecimento, tá bom? E aí, para tentar provar que Deus existia, porque, lembrem, a ideia da filosofia medieval junto com o cristianismo era comprovar a existência de Deus. Naquele primeiro momento em que nós conversamos aqui na aula passada, em que eu trouxe 4 etapas da filosofia medieval, né, os que divulgaram o cristianismo, que teve como principal expoente Paulo de Tarso, os padres apologistas, depois a patrística e a escolástica. Então, a ideia inicial de todos eles era fazer com que a fé e a razão caminhassem juntos. E por alguns motivos, tá, principalmente por ideias nominalistas, como eu já expliquei aqui, eles começaram a acreditar que a filosofia ou a fé, ou a filosofia, nesse caso, a razão e a teologia enquanto a fé, nenhuma deveria ser serva da outra, tá? Porque as duas não, popularmente falando, não se bicam, né? Não se namoram, não podem caminhar juntas, porque são divergentes. Tá? E aí, Tomás de Aquino, para tentar defender a ideia também da igreja, traz a ideia da uma possível prova, a existência de Deus através da razão. Porque até então, a igreja comprovava a existência de Deus através do diálogo e da fé. Mas isso aí não sendo possível e necessário, eu não diria possível, mas isso não sendo o suficiente para aquele momento, aí ele traz a ideia, Tomás de Aquino traz a ideia das 5 vias de regras que comprovam a existência de Deus. E elas são fantásticas. Explicarei uma a uma. A primeira, nós temos ali o primeiro motor, tá? E prestem bem atenção. Todas essas vias, algumas mais fáceis, outras não, elas têm um cunho racional. Tá? Se vocês observarem, todas elas vão caber dentro da nossa razão, ou pelo menos dentro do nosso ciclo de raciocínio. A primeira via é o motor, porque segundo Aristóteles, tudo que se move por causa de algo ou alguém. Tá? Ele chama isso de primeiro motor imóvel. Tá? Então, ele chama de primeiro motor imóvel porque ele diz que tudo que deriva desse primeiro motor imóvel é movível por causa desse motor. Trazendo essa ideia do primeiro motor imóvel para a sua ordem genealógica, você está aqui por causa de alguém. Alguém está aqui por causa de outro alguém, e aquele outro alguém por causa de alguém. Se você começar a voltar a ideia das coisas, que é a ideia do primeiro motor, né? Se tudo que se move por causa de alguém, então vamos voltar. Vamos voltar. Então vai chegar um ponto em que, segundo Tomás de Aquino, as coisas caminhariam para a desordem, tá? Então tudo nesse mundo seria uma desordem. Então ele fala, ó, se eu estou aqui por causa de algo, alguém e assim sucessivamente, eu preciso chegar em um ponto que é um ponto zero, ou senão tudo vai estar bagunçado. Então ele fala, neste ponto zero é preciso existir alguém estático para que as outras coisas se movimentem através desse ser que é estático. E esse ser estático, ele chama de Deus. Então, é preciso existir um macro ser, um ser estático, para que todas as outras coisas se movimentem a partir deste ser. E este ser, ele chama de primeiro motor. Ok? Essa é a primeira via de regra. A segunda é a causa eficiente. Dentre as 5 formas que ele elenca como como causas necessárias, a gente entende como causa eficiente aquilo que é necessário. Tá? A causa eficiente é aquilo que, de fato, precisa estar aqui. É a necessidade daquilo. Tá? Então, se você está aqui,
é porque existe uma necessidade da sua existência aqui. Então, se existe uma necessidade da sua existência, alguém teve que pensar nesta necessidade. Então, se alguém pensou em uma necessidade da criação, que é você estar aqui, então existe alguém que pensa. Tendencialmente, esse alguém não foi seu pai e nem sua mãe, tá? A terceira causa a gente chama de ser necessário e ser contingente. Essa é mais fantástica. Quando eu falo, uma das mais fantásticas também, quando eu falo em ser necessário, é o ser que não se altera, é o ser que precisa existir. E um ser contingente é o ser que não necessariamente precisa existir. Seres contingentes somos nós. Mas aí ele fala que para existir seres contingentes, nós, é necessário que em algum momento exista um ser necessário. Porque se tudo fosse contingente, ou seja, se tudo existisse e não existisse, o nosso momento não deveria existir. Captaram? Se tudo fosse contingente, que é aquilo que existe, mas não necessariamente vai estar aqui para sempre. Se tudo for contingente, isso aqui agora não deveria existir. Mas se o agora existe, é porque existe alguém que não é contingente. Existe alguém que chegou e que não vai. Existe alguém que chegou e que vai ficar e vai continuar aqui, independente dos outros seres contingentes. Esse ser, ele chama de ser necessário. Deus, tá? A quarta causa a gente chama dos graus de perfeição. O que são os graus de perfeição? Lembram que eu falei que, de acordo com a ideia realista, existem termos universais. Esses termos universais, o amor, a beleza, enfim, todas as qualidades boas, elas derivam deste grau de perfeição. Então, segundo Tomás de Aquino, existe um ser que tem a totalidade desses graus de perfeição. E esse ser, ele chama de Deus. Nós aqui somos a semelhança do que este ser tem em sua totalidade. Então, se esse ser tem em sua totalidade a perfeição de todos os graus, nós somos a cópia. Nós aqui ilustramos um pouco deste ser perfeito, ok? E por último, nós temos a finalidade do ser. Diferentemente da causa eficiente, se você está aqui, é porque existe uma finalidade para a sua existência. Se existe um fim, tudo que tem fim tem começo. Então, se você está aqui, alguém projetou um começo para você, para que você tenha uma finalidade da existência. Então, por isso, comprova-se, através dos princípios racionais, segundo Tomás de Aquino, a existência da divindade. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido bem toda a hierarquia do conteúdo. Gostaria, e óbvio, tornaria a falar sobre esse conteúdo pessoalmente com vocês, mas desde já foi um prazer tê-los aqui, tá bom? Um grande abraço e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau.